Chegamos então na lição de número 5 aqui da classe dos adolescentes do quarto trimestre da CPAD em 2024. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia, texto escrito e comentado pelo pastor Jader Cruz. Ficou de excelência esse material. O tema da aula de hoje, lição 5, vai trabalhar sobre o seguinte argumento junto com vocês em sala de aula: o caráter cristão. E é claro que você pode iniciar a tua ministração por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Apresente também a mensagem, que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 3, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Se você pode, se inscreve no canal e envie essa aula para alguém. E é claro, deixe aí teu comentário de onde você está me assistindo. E eu estou postando esse material de segunda a sexta-feira para você, sempre às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify também. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais. E que Deus te abençoe. Postamos esse material sempre às 18 horas, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você venha ter uma ótima aula. Essa aula já foi comentada. Estou repostando para você, reeditada, para que você possa ser edificado em Jesus. É muito importante você ter em mente que nesse trimestre nós estamos estudando, compreendendo sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. Como viver no mundo com caráter cristão, com características cristãs. Isso quer dizer que você está vivendo nesse mundo a partir da cosmovisão cristã, a partir então do padrão do Evangelho, a partir das Escrituras. A Bíblia ela passa a ser então para você e para a vida do teu aluno a bússola, o direcionador, a luz que aponta o caminho. A nossa maneira de pensar, ela parte então dos princípios bíblicos. A nossa maneira de agir, ela deve ser uma maneira que entra em concordância então com o Evangelho. Isso fala também do nosso testemunho cristão. A partir do momento em que você aceita Cristo como teu Salvador, é muito importante você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua alma, na tua vida e no teu interior. Ele trabalha em nós de dentro para fora, moldando o nosso caráter. E hoje nós vamos compreender muito sobre o caráter cristão, ou seja, o estilo de vida cristã, a maneira de viver conforme o Evangelho, a maneira de viver como crente em Jesus. Todos nós precisamos saber e relembrar também que o crente é diferente. O crente é diferente na maneira de agir, de se vestir, de se comportar, porque ele passa agora a dar testemunho nesse mundo que ele é servo e serva do Senhor. E a partir dessa compreensão, eu espero muito que o Senhor te traga clareza na palavra, que o Senhor te use na escola bíblica dominical da tua igreja para ministrar sobre esse tão importante assunto para a vida dos teus alunos. Se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, da tua igreja também. Eu quero te conhecer. E já avançando, o primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata sobre o seguinte assunto: o que é o caráter? O caráter é um conjunto de características que apontam então para a moral, para a maneira de viver de cada indivíduo. Cada pessoa que existe possui então um caráter. Existe aquele caráter que é bom e existe aquele caráter que é mau, conhecido também como mau caráter, descrevendo então as suas atitudes más. Mas o nosso objetivo hoje é apontar para você exatamente o caminho, que aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, então é moldado de dentro para fora. Isso quer dizer que o impacto do Evangelho modifica até mesmo o seu caráter. Se por conta do pecado, se por conta da escravidão do inimigo que você viveu, você possui um caráter ruim, quando você passa a ser um servo e uma serva de Cristo, à luz da palavra, pelos princípios bíblicos, o teu caráter também é transformado. Isso trabalha de uma forma especial na nossa compreensão, é entender que o Evangelho modifica a gente em nossa essência também.
O caráter também vai apontar muito bem para a tua essência, sobre quem você é. À luz da Bíblia, nós precisamos compreender, à luz do Evangelho, que o caráter também quer descrever a respeito da sua identidade como pessoa, de quem você é. E sobre essa defesa de identidade, nós precisamos compreender que somos servos e servas de Cristo. Fomos comprados por Jesus. Quando você nasce, então, seu caráter é construído. É construído pelas pessoas que estão à sua volta, pelo meio social. É construído também por aquilo que você aprende com seus pais, por suas experiências pessoais e também à luz da palavra. É muito importante você observar o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 9. O caráter também demonstra o meio de comportamento, o qual você age diante de uma sociedade, diante de uma comunidade, na escola, junto com os teus amigos, na faculdade, no trabalho, demonstrando então a tua influência, quem você é. As pessoas são conhecidas por seu caráter, pela maneira como agem, pela maneira então que compartilham a verdade, pela maneira então que compartilham mentiras também. Esse ponto negativo é visto como um mau caráter. Mas o objetivo da aula de hoje é demonstrar para você que aquele que é servo e serva de Cristo precisa colocar em primeiro lugar como objetivo de vida a necessidade de testemunhar do Evangelho, a necessidade então de ser uma pessoa de bem, a necessidade de ser uma pessoa honesta, dando então um bom testemunho para a sua comunidade, nas redes sociais, onde essa pessoa então está inserida. Quando nós olhamos para o adolescente cristão, nós estamos compreendendo que ele está em uma fase de transição, em uma fase de criança para a juventude. E nessa fase há uma turbulência então de sentimentos, de pensamentos, de decisões, e é nesse período que precisa se ser moldado o caráter. O caráter é moldado, então, de forma agradável a Deus, de forma, então, que exalte ao Senhor. Nós precisamos entender que existem muitas pessoas que vivem por aparência. Parecem que são boas, mas na realidade não têm um caráter honesto. Mas nós precisamos compreender também que a honestidade ela faz parte de um bom caráter. Daí a necessidade de ensinar para o teu aluno sobre a responsabilidade de cumprir a palavra quando der a palavra para alguém, sobre a necessidade de comprar e pagar, de ser honesto, de não ficar devendo nada a ninguém, de tirar boas notas, de ser uma pessoa de bem, de falar a verdade e não a mentira. Um bom caráter, então, dá o testemunho de Cristo. Esse caráter ele é aceitável diante do Senhor. Você pode ler Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu espero muito bem que você, então, possa estar compreendendo sobre esse assunto, sobre a necessidade de ser uma pessoa de bem no mundo em que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos em um mundo que é conhecido como essa visão da pós-modernidade. Na pós-modernidade, há um princípio terrível sendo ensinado sobre a relativização dos valores. Isso quer dizer que há aqui uma desconstrução. Há uma desconstrução de princípios morais, como, por exemplo, princípios como a defesa da família, princípios como a defesa da vida, princípios, então, como a própria organização financeira, princípios, então, como a honestidade, passam a ser questionados. E esses princípios são defendidos por nós. Na pós-modernidade, tudo é relativo, não existe uma verdade fundamental. Tudo passa a ser visto como algo que não é palpável. Tudo é passageiro. E aqui nós precisamos compreender que, à luz da palavra, o nosso caráter não pode ser descartado. O nosso caráter precisa ser um caráter que tem firmeza, que tem base, que tem alicerces, para a glória de Deus. Avançando, vamos então para o segundo ponto. Eu espero que Deus te use na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome do Senhor Jesus. O segundo ponto trata sobre as características do caráter cristão.
Agora, no segundo ponto, nós vamos detalhar sobre quais são as características do caráter de um servo e uma serva de Deus. Nós temos um padrão ético. Como servos e servas de Deus, o nosso padrão ético parte então da palavra. A palavra defende a vida, a palavra defende então a honestidade, a palavra então defende o amor ao próximo, a palavra então defende o valor à família, a palavra então defende muito bem essa questão de ser honrado e honrar a Deus em tudo. Isso fala de caráter. Quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que o bom caráter ele é demonstrado a partir de princípios éticos que seguem a palavra, que regem a nossa vida. Você pode ler Isaías capítulo 26, versículo 7 com os teus alunos. Há uma necessidade de hoje em dia nós agirmos pela vontade de Deus. O bom caráter rejeita então o pecado. O bom caráter rejeita a mentira. O bom caráter rejeita a depravação. O bom caráter rejeita, então, essa questão da exploração pessoal de alguém. Há uma necessidade de nós compreendermos que o bom caráter rejeita, então, a corrupção. O bom caráter passa a partir dessa perspectiva bíblica sobre a necessidade de entender que a sua vida agora ela é guiada por Jesus. Nós fomos afetados pelo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso quer dizer que nós, então, temos tendências pecaminosas. Nós somos falhos, fracos e podemos pecar a qualquer momento. Mas quando você tem um bom caráter e é guiado pela palavra, mesmo sendo tentado, você então, ao invés de escolher o caminho do pecado, você passa a balancear a tua vida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que vai te guiando, vai te orientando e vai demonstrando então que você está sendo transformado em Cristo. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A vida é diferente. A vida é guiada então pela honestidade, pela humildade, pela pureza, pela mansidão, pela verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 13, é uma base bíblica que você pode ler com os teus alunos. Há uma necessidade, então, de entendermos que o bom caráter constrói verdadeiras amizades. Que o bom caráter junta, então, a glória de Cristo, a vida em Cristo, para honrar a Cristo. O bom caráter é guiado pela oração. O bom caráter é guiado pela piedade. O bom caráter é guiado, então, pela essa prática devocional, com hábitos constantes de exaltar a Cristo como seu Salvador. A nossa vida precisa ser guiada assim. Nós precisamos ter o padrão da palavra, meditar na palavra. Como Deus disse a Josué, medita nela de dia e de noite. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Está lá no capítulo 1, versículo 1 ao 9 do livro de Josué. Entenda que a própria Bíblia traz essa perspectiva para a gente. E há uma necessidade, então, de ser um verdadeiro cristão, de dar testemunho de Cristo agora como discípulos, nessa geração em que nós estamos vivendo, nesse mundo que é mau, nesse mundo que tem uma visão distorcida do Evangelho. Há uma necessidade de ensinarmos a respeito de Cristo de forma especial e defendermos a bandeira do Evangelho, que é a verdade de Deus. Para fechar a aula, vamos então para o nosso terceiro ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou, deixa o teu likezinho, se inscreve no canal também. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento. Cuidado com as tentações. Mateus capítulo 26, versículo 41. O cristão precisa estar atento, alerta, a respeito das tentações. A respeito, então, da investida do inimigo contra a sua vida. Todos nós estamos sujeitos a tentações, mesmo você tendo um bom caráter. A tentação, ela vem exatamente para testar você, para saber exatamente se você serve a Cristo ou não. Nós somos tentados em todo o tempo, mas há uma necessidade, então, de rejeitarmos o pecado. A tentação, ela não é um pecado, mas ela é uma ferramenta
que vem exatamente para distorcer a nossa compreensão sobre o bom caráter e o evangelho de Cristo. A tentação, ela é uma pedra que chega no meio do caminho para te fazer tropeçar. Mas quando você tem um bom caráter e tem firmeza do evangelho na sua vida e o zelo e o compromisso com a palavra, você então rejeita o pecado e rejeita então a tentação, sendo fiel a Cristo, rejeitando a mentira, rejeitando essa visão depravada desse mundo, rejeitando então a sutileza de Satanás contra você. Há uma necessidade de entendermos que nós estamos em guerra espiritual. Há uma necessidade de entendermos sobre a nossa vida em Cristo, de sermos guiados por Jesus e continuarmos então vivendo a Cristo cada dia, diariamente, para a glória e honra do Senhor. Eu espero que essa palavra possa ter edificado você em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, tira uma foto com esse povo bonito que você ministra a aula toda semana. Eu quero conhecer essa turma abençoada para quem você ministra a palavra em Cristo Jesus. Posta no Instagram, me marca nos stories, eu vou ter o prazer de repostar em Cristo também. Deixa teu comentário se eu te ajudei, porque o teu comentário me ajuda muito. Se inscreve no canal, faça isso e nos abençoe em Jesus. Se você quiser saber o dia das nossas postagens de aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você. E toda quinta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado com a classe dos adolescentes. Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero que o Senhor confirme essa palavra também no teu coração. Se você está afastado de Cristo, está afastado do Senhor, da igreja, é muito importante você aceitar a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso retornando para Cristo, colocando no comentário "Eu quero Jesus". Nós vamos orar por você, pedindo também a direção de Deus sobre a sua vida. E você em Cristo será edificado diante do Senhor. Você pode fazer isso colocando no comentário abaixo "Eu quero Jesus". Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer alguns textos que podem te edificar, te ajudar a crescer em Jesus. O primeiro texto que eu quero indicar para você é o Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, da editora Mundo Cristão. Esse material é sensacional e vai te ajudar a crescer em Jesus, como ser um verdadeiro discípulo de Jesus e ter o seu caráter moldado à luz da Bíblia. Dica de leitura, Porque Sou Cristão. Esse material é do John Stott, vale muito a pena você ter esse texto em mãos, compreendendo o que é verdadeiramente ser um cristão com caráter moldado em Jesus. E claro, quero indicar também o meu texto, o meu livro, A Doutrina do Pecado, Manual de Teologia Sistemática da editora Santorini. Janderson Nascimento, tá? Você pode adquirir esse material pelo site da editora Santorini, pelo Instagram da editora Santorini. Você encontra também no Mercado Livre, você encontra no Amazon. Vale muito a pena. Faça o seu pedido, que Deus te abençoe, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o tema A Convivência em Família. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.